Olá, pessoal do CEDERJ, né? Os guerreiros aí que vão fazer a prova do CEDERJ, um excelente consórcio, né? Só com faculdades incríveis, né? Universidades incríveis aqui do estado do Rio de Janeiro. E nós temos aqui, como vocês pediram, eu vou tentar dar uma mesclada, tá? Pegar questões de uma prova e outra e dar uma misturada aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer aqui, como eu já comecei a fazer de 2020 primeiro semestre, eu vou fazer mais algumas questões, tá bom? Para a gente dar uma continuidade. Não sei quanto tempo que a gente vai levar aqui, quantas questões que eu vou conseguir fazer nesse vídeo. Segunda coisinha, eu vou deixar bem claro para vocês. Fiquem acompanhando as datas lá no site do CEDERJ, porque nós estamos em período de pandemia, né? 2020 está um ano complicado. E aí, com esse período de pandemia, o dia do vestibular foi adiado, mas tem que ficar atento a essa data para vocês não perderem as datas, hein? Fiquem bem atentos. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos traduzir o que está escrito aqui, ó. Seja x igual a. É esse conjunto aqui. Que conjunto é esse? N, pertencente aos naturais. Então, os elementos que a gente vai trabalhar pertencem ao conjunto dos números naturais. Os números naturais foram os primeiros números a serem inventados, né? O primeiro conjunto a ser inventado. Então, aí só entram números positivos e quantidades inteiras. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão é número natural. Tá o quê? Esse número ele tem que ser maior ou igual a 1, menor ou igual a 2019. Uma dica para quem não sabe ler isso aqui é aquele não está com o sinal aberto para o N. Quando ele está aberto para o número, eu vou ler daqui para lá. N é maior ou igual a 1. 1 é menor ou igual a N. Isso quer dizer que N é maior ou igual a 1. É a mesma coisa, só estou falando de ordens diferentes. Então, o valor do número, sempre é bom ler da própria letra que está aqui no meio, tá? O valor do número tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 19. Retirando-se ao acaso o elemento de x, a probabilidade de ele ser múltiplo de 7 é... Vamos lá primeiro falar de probabilidade. Probabilidade é quando ele pergunta a porcentagem de um evento acontecer, né? E aí, quando a gente vai fazer a probabilidade, igual nesse caso aqui, a gente tem que ter o número total de elementos primeiro. Então, nesse caso, o número de total de elementos que a gente quer é o número de múltiplos que tem entre 1 e 19, múltiplos de 7. Então, eu quero saber o número de elemento de A diante do número total de elementos que eu tenho. Então, olha só, quantos elementos eu tenho? 2019 a 1. Quando eu subtraio, né? 2019 menos 1, eu vou ter 2018, mas eu tirando esse número, eu tenho que devolver depois. Então, eu sempre pego o último número, diminuo do primeiro, né? E depois eu acrescento esse número, porque quando eu falo menos 1, eu tirei ele. Então, eu fiquei, nesse caso, eu tenho 2019 números. Então, eu já sei que aqui, gente, o número que vai ficar no denominador, eu já sei que é 2019, porque é a quantidade de números total que eu tenho. Então, eu já vou vir aqui, eu já vou arrumar dessa forma. Já vou botar aqui embaixo, ó, 2019. Então, aqui vai ficar 2019. Agora, o número de elementos que ele está querendo saber, ser múltiplo de 7, aí a gente vai ter que descobrir quantos elementos são múltiplos de 7. O que é múltiplo? Múltiplo é resultado da multiplicação. Então, se eu tivesse assim, a tabuada de 7, qual o primeiro número que eu tenho na tabuada de 7 que o resultado é maior que 1? Sabendo que o menor múltiplo vai ter 0, né? Porque 7 vezes 0, 0. Aí eu vou ter 7 vezes 1, 7. Então, o primeiro número que eu vou ter aqui, nesse caso, vai ser o 7, que eu vou chamar de A1, que é o primeiro elemento que eu tenho, é o 7, é o primeiro múltiplo. E aí, qual o último múltiplo? Não sei, que eu vou chamar aqui de AN, né? Não sei, qual o último múltiplo de 7 nesse intervalo até 2019? Então a gente começa a dividir. 20 dividido por 7 vai ser 2, porque 2 vezes 7, 14, não pode passar, né? 14 para 20 faltam 6. Daí baixei o 1, 61 dividido por 7. Aí da tabuada, o que chega mais perto sem passar é o 8. 8 vezes 7, 56. Para 61 faltam 5, né? Daí vou baixar o 9, e a gente acabou de ver isso, mais perto que tem vai ser o 56. Então 8 vezes 7 dá 56. Para 59 faltam 3. Daí o que acontece? Eu sei, né, que se restaram 3 unidades, é porque passaram 3 unidades de um múltiplo de 7, né? Porque senão o resto seria 0.
né? Então, para descobrir o maior múltiplo que eu tenho, né, é só fazer 2019 menos o 3, que vai dar 16. 2016, gente. 2016, ok? Então, o último múltiplo vai ter 2016. Vocês lembram quanto que deu o quociente, né? Então, o quociente ali, a divisão, deu 288. Que tinham 288 múltiplos ali, né? Ele tinha 288 vezes o 7 ali. PA, você pode fazer o último termo, a n é igual a 1, mais n menos 1 vezes a razão. É aquela formulazinha de PA, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos. Daí a gente vai substituindo. Quem é o último múltiplo que a gente achou ali? 2016, que é igual a... Quem foi o primeiro múltiplo? 7. Mas quantos múltiplos eram? Não sei, vamos descobrir. Faz conta, né? Não sei. Quantos seriam? Então, menos 1 vezes a razão. A razão, se é múltiplo de 7, de 7 em 7, tá bom? Daí a gente vai resolver isso aqui. 2016 vai ser igual a 7 mais 7n menos 7. Daí, quando a gente for dividir, vai achar os 288. Tá bom? Então, nesse caso, é a letra B. Então, pessoal, aqui resolvendo, tá? Vocês podem cancelar aqui, né? 7 com menos 7. Vai ficar 2016 igual a 7n. Então, vou fazer aqui rapidinho. 2016 igual a 7n. Aí tá multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 2016 dividido por 7, que vai dar o 288. Nesse caso, a gente achou logo, quando a gente dividiu, porque o primeiro... quando a gente estava dividindo, a diferença era do ponto inicial ao ponto final 7. Mas, por exemplo, o ideal é sempre fazer por PA, porque, por exemplo, ele poderia ter falado, partindo do 28 até o 2019. Tá? Então, tenham cuidado com isso, o ideal é sempre fazer a formulazinha da PA, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se não entender, fala aí pra gente, tá bom? Que eu refaço para vocês. Essa 44 eu vou fazer no próximo. Pessoal, vamos rapidinho aqui no ciclo trigonométrico. Ele trabalha com os ângulos, né? E daí, não sei se vocês lembram desse conteúdo, vou pedir desculpa que ficou um pouco torto aqui. Nós temos 4 quadrantes, então sempre em sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante, tá? Cada quadrante desse eu tenho 90 graus, né? Então, aqui eu tenho de 0 a 90, de 90 a 180, 180 a 270, 270 a 360. E aí, nós temos aqui no primeiro quadrante, dividindo esse quadrante em 3, 30, 60, aqui no meio deles 45 graus, esses são os ângulos chamados notáveis, né? E aqui nós temos as projeções, se eu tenho aqui, né, de 90 para cá eu diminuo 30, de 90 para cá eu somo 30, então eu vou ter aqui, ó, 120, aqui 150, e aqui 135. Então, é como se fosse assim, se eu dobrasse, encostasse metade na outra, o ângulo correspondente ao 60 é o 120, o ângulo correspondente ao 30 é o 150, o ângulo correspondente ao 45 é o 135. E assim vai. No terceiro quadrante, então, eu somo, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 210, 225, 240... que é relacionada aos 60, lá no primeiro quadrante. E aqui é a mesma coisa, eu vou ter aqui 300, 330, 315 aqui, ok? Tá, Jeremy, por que você está falando disso? Porque ele está falando de pi, radianos, cosseno, seno, e eu não sei explicar, achando que o aluno vai entender, eu prefiro mostrar para ele tendo a base ou não. Daí, o que acontece aqui, gente? Eu posso transformar esse ângulo em pi radiano. Esse 180 graus aqui, em pi radianos, ele equivale a pi. Então, por exemplo, toda vez que eu ver pi radiano, eu vou pensar em 180 graus. Vou ter aqui, ó. Se pi é 180,
90 é o que de π na metade? Então, 90 é π sobre 2, porque se eu dividir 180 por 2, eu vou ter 90. Se π é 180, então aqui o 30 vai ser 180 dividido por quanto? Se eu dividir 180 por 30, vai dar 6, então π sobre 6. Então, se eu dividir 180 por 6, você vai ter 30, tá? Aqui, π sobre 4. 180 dividido por 60 vai dar 3, então π sobre 3, e assim vai, tá bom? A gente consegue fazer essa relaçãozinha ou por regras de 3 também. Tem gente que às vezes fica na hora esquecido, aí pode fazer 180 está para π, 60 graus está para quanto? Vai fazer, né, produto do meio pelo produto dos extremos, que são diretamente proporcionais. Se alguém quiser que eu explique sobre regras de 3 direta e inversa, é só falar aqui, tá? Então, eu vou ter aqui 60π, tá multiplicando, passa dividindo, cortei, simplifiquei, por 6 logo, né? E aí vai dar π sobre 3. Se você esqueceu, você pensa, 180 por 3 vai dar os 60 graus, tá bom? E daí ele pergunta lá no problema qual número satisfaz a equação 2 vezes o cosseno de x menos 1 igual a 0. Isso aqui, gente, olha, mete mais medo que deveria. Então, vamos lá. Então, ele tá falando aqui, as opções estão em π radiano, tipo π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2. Primeiro, que se vocês observarem matematicamente aqui, eu tenho que descobrir que número vezes 2, que menos 1 vai dar 0. Primeiro, se tudo isso aqui fosse 1, 1 menos 1 não dá 0? Então, aqui eu tenho que pensar 2 vezes. Bom, para isso aqui, para o 2 virar 1, ele só pode ser multiplicado por 1/2, né? Porque quando eu multiplico por 1/2, vai dar aqui, ó, 2 dividido por 2, que vai dar 1. Isso tudo aqui precisa dar 1. Para quando eu diminuo a 1, dê 0. Daí eu penso, 2 vezes cosseno de qual π que vai dar esse resultado aqui, que é 1/2, tá? Como que eu posso lembrar disso? Professora, tem uma tabelinha, tem várias musiquinhas aí na internet sobre essa tabelinha. Essa tabelinha vocês vão fazer o seguinte, vão botar assim, ó, 30, começa sempre com 30, 45, 60. Daí você vai botar seno, cosseno, tangente. Aí vai começar 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Bota a raiz, só no 3 e no 2, mas botar no 1 não tem problema, que a raiz de 1 é 1, né? A tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, eu pergunto para vocês, meus queridos, qual desses ângulos que o cosseno deu 1/2? Porque eu preciso disso aqui, ó, 2 vezes quanto, que vai dar 1, que quando eu diminuo 1 vai dar 0. Então, eu vou pensar, cosseno de que número? Que aqui vai dar 1/2. Quanto, que grau, que ângulo, que quando eu faço o cosseno dele vai me dar 1/2. Aí eu vou olhar. Cosseno. Qual o cosseno que deu 1/2? Caramba, o cosseno que deu 1/2 foi de 60 graus. Tá vendo? Mas as opções não tem o 60. As opções aqui no exercício estão assim, ó. Letra A, π sobre 6. Letra B, π sobre 4, que a gente sabe que não é, porque não deu 45 graus. Letra C, π sobre 3. Ou letra D, π sobre 2. Então, vamos lá descobrir, gente. Π sobre 2 não é, que seria cosseno de 90, né? Que nem tem. Π sobre 4 não é, que é de 45. Π sobre 6 é o π sobre 3. É só a gente pensar. Eu falei com vocês que o π é 180, né? 180 dividido por 60 não dá 3? Então, eu sei que vai ser π sobre 3, porque, ó, 180 dividido por 3, 60 graus. Então, até se vocês quiserem conferir, é só fazer. Quanto é o cosseno de 60? 1/2, porque a gente foi em cima desse 1/2 que a gente quis descobrir, né? E aí, a gente fez a relação. 60 graus, que π radiano que ele é? Π sobre 3. Então, nesse caso, é a letra C, tá bom? Se vocês não entenderam, não tem problema, a gente volta nessa partezinha de trigonometria, tá? Não é tão difícil quanto parece, não, tá bom?